Bom dia, vamos comer uma batata doce e bater mais um papo? Vamos combinar, hein? Pois é, agora em todos os vídeos, assim, no início, vamos estar falando algo sobre o que nos impulsiona, né? A fazer um trabalho como esse, pesquisar, estudar, né? Fazer vídeos, compartilhar com outros. O que nos impulsiona, o que tem impulsionado a sua fé, né? Porque nós temos que ter uma razão, né? Do que nós fazemos, uma razão porque falamos, uma razão porque nos movemos. Temos que buscar, né? Incessantemente, a palavra diz que buscar e orar, né? Buscar e orar e sem cessar, né? Então nós temos que entender e buscar para compartilhar sempre a razão da nossa fé. Como já venho dizendo, né, desde sempre, eu sempre gostei de pesquisar, falar, né, sobre a palavra de Deus, né, e porque sempre foi uma coisa que nós sempre notamos que nos acalma, né, a palavra de Deus em todas as situações. Então sempre, desde sempre, então eu sempre fui assim uma pesquisadora, né, como eu disse no outro vídeo, de cultos, de pessoas, né? De pessoas, assim, eu sempre procurei entender, né? Assim, eu sempre uma psicologia, né? Como disse no outro vídeo, né? Fiz um curso de noções de psicologia que me ajudou muito. E de lá para cá, mas mesmo antes eu já tinha sempre essa intenção, né? Não foi a partir de tal igreja ou a partir de comunidade que eu participo não, isso sempre aconteceu comigo. Eu sempre fui tentando buscar, né? Buscar algo que eu nem sabia direito nem até o que era, né? Então eu falei, já participei, assim, eu já fui em vários tipos de culto, como eu já disse, Universal, Mundial, Batista, Assembleia. Tive uma adventista, né? Antes de entrar para o Evangelho Quadrangular, eu frequentava a Adventista do Sétimo Dia, né? Então, assim, assim, eu fui vendo assim, o comportamento, como que não é, o que de verdade, né? Assim, em muitos lugares eu não vi verdade, eu vi meias verdades, né? Como a gente vê a maioria até hoje, na verdade, assim, fazendo uma conclusão geral, né? Nós sabemos que nós vivemos uma aliança eterna da graça, da cruz para cá, nós não podemos negar a cruz, né? Tá em Gálatas 2:21. Mas nós vimos muito, né? Sendo assim, eu fui muito doutrinada, né? Sob aí embaixo, né? Sob o Jesus de Nazaré histórico, né? Sobre o contexto, sobre as escrituras, das escrituras e anticristo que Jesus ainda não tinha vindo. Então isso, cada coisa assim me motivava, né, a estar buscando, né, conhecimento, até porque o principal, né, João 8:32, que diz: conhecereis a verdade vos libertará, né? Quem não quer ser liberto, né? Eu sempre me perguntava, libertar do quê? Né? Libertar do quê? E qual é o conhecimento que eu devo ter, que eu devo buscar, né? Eu devo conhecer, né? Então, assim, eu ia em vários, né, procurando ali na Bíblia, né, a luz da Bíblia, né? Então eu via que muitos povos ali não tinha conhecimento, né? E ali eu lia e vi muitos, né, nas pregações sobre Oséias 4:6, né, que diz: o povo sofre porque falta conhecimento. Então cada coisa me incentivava, né? Que povo é esse? Por que falta o conhecimento? Não estão dando conhecimento por quê?
né? Aonde que está esse conhecimento, né? Que precisam ter, né? Porque não deram, né? Então a gente tem que, para entender, para a gente avançar, para a gente passar de ano, porque às vezes a gente fica em escola bíblica há 50 anos e não passa de ano. Então eu passei a entender que nós temos que perguntar para nós mesmas, né? Fazer perguntas, quem, por quê, para quê? Para poder a gente avançar no conhecimento que nós temos que ter, né? Conhecer, crescer na graça e no conhecimento. Então, nós não vamos ficar estacionados só falando amém, amém, amém de coisas que nós não entendemos. Então, isso nos incentiva, nos impulsiona a buscar o conhecimento. Não de sabedoria humana, mas daquilo que está escrito, né? Lá Jesus falou, né? Quer sabedoria? Peça a Deus sabedoria. Então, nós temos que orar nessa intenção, pedir a Deus sabedoria, né? Que a gente, às vezes, pede muitas coisas, né? Isso, pede aquilo, outro, mas a gente se esquece de pedir sabedoria, não é verdade? Então, eu vi, assim, muitas palavras, muitas coisas, né, em cultos ou em pessoas me evangelizando, que às vezes, assim, não era que era denorex, não era que era contradição, mas coisas que eu precisava entender, né? Tipo, um falava, tipo, tira essa sandália, né? Tira a sandália dos seus pés, que esse lugar é santo. Mas sem entender o contexto, né? Aí dá confusão, porque aí a gente vê cultos que, se aquele local ali é um lugar, tira a sandália dos seus pés, que, né, altares físicos, né? É lugar santo, aí ao mesmo tempo, né, eu via muitas manifestações, né, pessoas de manifestações do qual, né, diziam que, né, manifestações que diziam que era demônios, né, porque diabo é carne, né, eu aprendi ao longo da vida que né, essas coisas da carne, né, tá em Gálatas 5,19, mas eu ficava assim meio confusa. Se o lugar é santo, né? Como que cabe, né? Dois valentes, não é verdade? Então, ou o lugar não é santo, né? Ou as pessoas não é santa. Alguma coisa está errada. Então, esse é apenas um dos exemplos, né? Então, eu vou dar sempre aqui exemplos para vocês estarem entendendo o que impulsiona a gente a estudar, a buscar, a entender, né? E por quê? Que texto sem contexto é pretexto para a gente não entender, né? E o que é pior, né? Ensinar errado, passar errado. Como sempre, às vezes eu ouço, né? De Gênesis, Apocalipse é a palavra de Deus. Se está escrito, eu creio, eu também. Mas, quando a gente faz aquelas perguntas, quem, para quê, por quê, nós temos que separar as escrituras, né? De Malaquias para trás, né? De Malaquias para trás, Jesus ainda não tinha vindo, né? Então, toda aquela palavra, né, ali de Malaquias, de Daniel, né? E tudo ali, estava falando de um Messias que ainda ia vir, né? Daniel ali fala de um Messias que ainda ia vir. Senhor que ainda ia vir, né? Não estava falando de que já tinha vindo e ia vir a segunda vez. Então, tu fala, não é verdade? Então, quando Jesus ali veio ali, que ele fala ali em Mateus 24, todo ali, vocês vão lá, leia ali Mateus 24, né? Ali, versículo 34, 35, leiam todo, né? Quando ouvires isso, rumores da guerra, tá falando que naquela geração, tá falando do fim do Templo de Jerusalém, né? Ali no início, de Mateus 24, os discípulos entram, né? E mostra a beleza do templo. E ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Então, é isso que, assim, que não é contradição, é apenas uma confusão, né? Eu entendi errado, né? Ao longo do tempo, me falaram que ali estava falando do fim do mundo. Então, realmente, ali está falando de fim de tempo, mas tempo da igreja física ele estava falando, da igreja de Jerusalém, né? Porque aí eu estudando assim um pouquinho, aí eu fui a Apocalipse 21,
ali o 22, ali então eu vejo a nova Jerusalém, né? A nova Jerusalém. Então nós estamos vivendo na nova Jerusalém, não é verdade? Ali em Apocalipse 1, versículo 7, ali está falando, né? De quando ali o Christos, né, a unção, o Espírito, já o ressuscitado apareceu para ali, né, o anjo apareceu ali para João, na ilha de Patmo, ali que trouxe a revelação para as igrejas da Ásia se ajustarem, né, para se tornarem a noiva, né, que o noivo tinha vindo, né, que era Jesus de Nazaré, né, mas aí para se tornar noiva, né, então, ali está falando, né, em Apocalipse 1:7, que toda língua ia ver, toda língua confessará, toda língua vai ver, todos os olhos verão. Mas quem? Aqueles que judiaram. Ali está escrito que é as tribos e quem estava lá presente quando judiaram do Jesus de Nazaré, do pessoal da cruz. Está escrito lá, aqueles que transpassaram Jesus ia ver. E o apóstolo que iria ver aquela conclusão, né, que era a derrubada do templo físico, né, que era isso que quer dizer, o véu foi rasgado, né, foi rasgada a origem carnal, né, do Jesus de Nazaré, para então estabelecer o reino eterno, que é o ressuscitado, não é verdade? Então, ali está escrito, né? Então, na derrubada, o véu foi rasgado. Então, depois o homem, né, ao longo do tempo, nós vamos estar aqui falando sobre isso, foi que, tipo, costurou o véu de novo, né? Pôs o véu. Até lá em 2 Coríntios 3, se vocês forem ali a partir do versículo 10 até o 17, 18 por ali, vocês vão entender, né, que mesmo naquele tempo, mesmo depois da cruz, o homem ele começou o quê? Costurar o véu. O que é costurar o véu? Começou a ver o homem segundo a carne de novo, porque via Moisés. E não é diferente nos dias de hoje, né? Nós vemos muita doutrina, ensino em cima de Moisés, em cima de Melquisedeque, que é tipo de Cristo. Se nós já temos o Cristo, por que doutrinar em cima de tipo de Cristo, né? Se o Cordeiro Santo já foi imolado, já pagou o preço, com o preço, né, no sangue, na cruz, por que chega, por exemplo, mais um exemplo, né, que isso me gerava assim, uma confusão dentro de mim, por que chegava, às vezes, Páscoa, época de Páscoa, né, então eu via muitas doutrinas em cima de Êxodo 12, né? Do qual ali é uma Páscoa para os hebreus, né? Que estavam tirando aquele povo ali do Egito, né? E então, na liderança de Moisés, né? Então, o cordeiro, né? Era apenas uma sombra, né, do verdadeiro cordeiro que viria, que foi o Jesus, que foi o cordeiro. Então, esse Jesus que tem que ser lembrado, se querem lembrar, em época de Páscoa, né? Porque quem transportou aquele povo da lei para o reino do seu amor, como está escrito em Colossenses 1, 13 e 14, foi Jesus Cristo, né? Transportou das trevas para o reino do seu amor. Então, aquela história, né, dos hebreus lá do Êxodo, né, que ali a Páscoa, né, tinha o pão, mas sem fermento. Não é pão com fermento. E também ali, se estudarem sobre isso, né, sobre aquela Páscoa, não era para estrangeiro, né? Só era para aquele povo, né, aquele povo que foi resgatado ali, né, do qual lá na frente o Jesus veio, que é Israel, não é verdade? Mateus 15, 24, né? Ali naquela mulher que fala sobre o pão, que quer pão, alguma coisa assim. Então Jesus fala, eu vim somente para o Israel. E realmente foi, né? Quando ainda ele era o atalaia, aquela essência, não a origem carnal, mas a origem espiritual, com na essência, né? Porque
Porque nós todos estamos ligados no todo. No outro vídeo eu vou falar sobre isso. Então, quando aquela essência estava em atalaia como Ezequiel, foi recebido toda a incumbência. Leiam ali Ezequiel, a partir do capítulo 2, toda a incumbência que seria para Israel, né? Para resgate e para justiça. Não é verdade? Justiça essa que até Isaías, né? 700 anos antes profetizou daquele Messias que viria. O menino nasceu, né? Aquela profecia. E Isaías 61 ali, ele veio sim para libertar os cativos, e no versículo 2 para juízo, que era o juízo que é a derrubada do templo de Jerusalém, né? Tirar o véu, rasgar a origem carnal, né? E consertar, né? Assim, resgatar o povo, devolver o verdadeiro DNA, né? Do qual lá no início, no primeiro Adão, não é verdade? Que era a origem carnal, né? Se perdeu, né? Essa essência, né? E ficaram num sono, não é verdade? Então, andando na terra, como depois que morria, todos ficaram num sono, até o segundo Adão vir, né? E trazer de novo vida e vida em abundância. 1 Coríntios 15, versículo 19. Se você só crê, né? Em tudo nessa vida, no churrasco, na alegria, na festa, nas gritarias, você é o mais dos infelizes, né? Porque Deus é espírito. Deus é espírito. Importa que todos esses que adoram, adorem em espírito e em verdade. Verdade? Não sejamos, né? Como Isaías 29, 13, que o próprio Jesus repetiu em Marcos 7, né? Jesus repetiu em Marcos 7, dizendo, vou ler para vocês, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque vivem aprendendo com homens. Verdade? Preste atenção, hein? Marcos 7, Jesus e a tradição, o que dos anciões, o que contamina o homem. Né? A tradição de homens, né? Verdade? Ora, reuniram-se a Jesus, né? Os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém, né? E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, né? O homem tem muito disso, de olhar para nós e nos ver apenas externamente, não é verdade? Então, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição que é dos homens, né? A tradição dos homens, não era a tradição de Jesus. Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Claro, higiene, não é verdade? Mas não é ritual espiritual. Quando voltam o quê? Da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como o quê? A lavagem de copos, jarros e vasos de metal, né? Presta atenção, tudo é lícito, porém tu sabes o que te convém. Nós sabemos o que é para higiene, né? E nós sabemos o que é de César, não é verdade? E sabemos o que é de Deus. 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar. Perguntaram a Jesus, né? Perguntaram a Jesus. Jesus disse assim, ó, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, né? Presta atenção, hein? Hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, né? Fazem gritarias, fazem isso, aquilo, outro, tantas maravilhas, né? Mas o seu coração está longe de mim. Em vão, em vão. O culto tem que ser racional, né? Trazer transformação do céu, não é verdade?
Trazer transformação tem que ser pela palavra, não por movimentos, ritual, tradição, costumes mundanos, costumes de homens, costumes de povos. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos o quê? De homens. Pai seja convosco. Até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like.